Se hoje existe tigrinho, né, e as bets que os influenciadores divulgam para ganhar muito dinheiro com parte da perda do lucro dos seus seguidores, há mais de 30 anos atrás existia um esquema que deixou uma equipe de um certo frigorífico X pequeno aí de algum lugar do Brasil muito rica. E como funcionava este esquema? Existem pedras preciosas que são cálculos biliares de bois e vacas idosos, né? Então, são pedras que vêm da vesícula de bois e vacas. Assim como Deus me livre. Algumas pessoas vêm a desenvolver pedras nos rins, né, que são pedras de sal, que elas até parecem sal grosso, assim, são pedrinhas. Nos bois e nas vacas, né, no bovino, ele vem a desenvolver cálculos, que são pedras na vesícula, né? O gado vem a desenvolver na vesícula. Hoje em dia, não tanto quanto naquela época, mais de 30 anos atrás, porque hoje em dia existe um padrão de qualidade da carne, que o gado ele tem da idade X à idade Y para ser abatido, né? Existe todo um cuidado sanitário e legal em relação a isso, mas mais de 30 anos atrás não existia este cuidado, então muitas vezes eles esperavam ou já não se tinha essa noção de qual a idade que o boi deveria ter para poder ser abatido, né? E consequentemente, alguns bovinos, tipo de 100, vamos supor que 10 tinham ali essas pedras na vesícula muito grandes, assim, que parece trufa belga, chocolate, né? Existe uma reportagem do Fantástico de um ano atrás que o Fantástico noticiou isso. Ele contou essa história de como é essas pedras, né? É muito interessante. Eu vou deixar o link aqui embaixo para vocês saberem sobre isso. Mas como funcionava o esquema dessa equipe, né? Há mais de 30 anos atrás não existia câmeras, não existia internet, não existia a comunicação, a fiscalização não era como é hoje, né? Que hoje em dia existe um processo que os próprios frigoríficos vendem para os exportadores, tem escolta, né? Tem cofre. Hoje em dia é tudo monitorado. Mas naquela época não era. Como que funcionava? Vamos supor que eu seja um fazendeiro pequeno X, que eu produza ali 50 cabeças de gado por ano, né, para me vender. Então dá em média aí umas 5 por mês. Eu estou falando tipo assim, eu mais de 30 anos atrás, é bom lembrar. Naquela época, como é que eu faria? Eu iria até um frigorífico, né? Primeiro eu iria até um mercado e falar assim, ó, eu tenho carne para vender dos gado meu que tá na minha fazendinha. Ah, você quer vender? Quero. Não, então você tem que ir lá no frigorífico, mandar cortar e eles mandam entregar embaladinho pra mim, né? E eu te pago o gado e o frigorífico vem e entrega a carne cortadinha. Não, beleza. Não, então tá bom. O que o fazendeiro pequeno fazia? Ia lá no frigorífico, conversava, falava assim, ó, eu produzo X quantidade de gado por mês. Vamos dizer que é 6, 7, coisa pouca. Mas aí eu fiz a parceria com o Mercado X. Aí o que eu queria? Eu queria que vocês cortassem o gado, limpassem e cortassem as carnes e mandassem lá pro Mercado X, que o Mercado X vai vender a carne e ele vai me pagar. Aí o frigorífico falava, né? A gerência ali, a diretoria falava, não, beleza, você pode trazer a sua carne aqui, que nós vamos lavar ela direitinho, aqui é higienizada, aqui é limpinho. Se você quiser entrar ali nas câmaras, nos refrigerador ali, para você ver, não sei se chama assim, mas tô supondo. Para você ver como é que funciona, né, e tal, e ganhava a confiança do cara, e o cara mandava ali os 5, 6 cabeça de gado dele por mês, mas isso não estamos falando de um produtor só não. Vamos dizer que seja 100 produtores desse por mês que o frigorífico atendia. Então 100 vezes 5, 500, né? Então são 500 cabeças de gado por mês que esse frigorífico atendia, né, de terceiros. Porque hoje em dia isso é irrisório. Hoje em dia eles têm um comércio de mais de 1.000 por dia, né?
os próprios frigoríficos, tem as próprias fazendas, né, de criação, tem os próprios locais de venda, entendeu? Tem os próprios, a ponte hoje entre o frigorífico e a produção, ela é mais estreita. O próprio frigorífico muitas vezes produz a carne e o próprio frigorífico já vende para as pessoas que compram essas pedras, que são os países asiáticos, porque na medicina asiática existe todo um estudo de equilíbrio corporal, né? E essas pedras eram usadas para fazer remédio, ainda são usadas para fazer remédio para os países asiáticos, que a China é o maior deles e ela paga muito caro por essas pedras, papo aí de 1 milhão o quilo dessa pedra. Eu vou deixar a reportagem aí para vocês verem, é muito interessante. E eles pegavam o gado lá do produtor e falavam assim: fulano, amanhã tá pronto, pode deixar as vacas aqui, né, que amanhã tá pronto. Aí o que que eles faziam? Eles passavam ali pelos setores, né, de higienização, aí começava, ia pro abate, aí cortava o carne X, carne Y, carne Z. Aí chegava na vesícula do boi, existiam muitos produtores que não tinham nem essa noção de que existia este mercado, de que existia essas pedras, de que existia essa venda. Mas o frigorífico esperto tinha essa noção, a diretoria do frigorífico tinha essa noção, né? E eles vendiam. Então eles faziam o seguinte: eles pegavam o gado dos pequenos produtores que fazia ali, cortava, cobrava para cortar e cobrava para embalar, mandava para o mercado pagava o produtor ali a carne, o peso da carne, né? Não era assim, mas vamos supor que seja assim, porque é mais fácil você entender. E o frigorífico fazia o quê? Se existia 10 pedras, ele falava assim: não, não, só teve 3, dessa vez só teve 3. E ficava com 7. E essas 7 pedras, tô falando só medida assim, aleatória para vocês entenderem da história, gente. E essas 7 pedras, o frigorífico tinha um contato que comprava essas pedras para mandar para a China. Lá na China vende, né? Para vender até hoje, vende. Mas hoje são empresas cadastradas que pagam impostos e tal. Naquela época, se não existia na internet, existia imposto, era declarado, se nem o dono sabia das pedras. E aí, gente, vendia essas pedras, né? E essa equipe fez milhões. Aí depois de alguns anos, como os donos estavam tendo ganhos assim acima do normal, né? Os donos, os gerentes, os diretores, né? Uma equipe ali, vamos supor que seja de 10 pessoas, não sei quantas pessoas, mas vamos supor que seja 10. Tava tendo um ganho muito bom ali, essa equipe tava destoando. E dinheiro fala alto, gente. Querendo ou não, dinheiro fala alto. Se tem um negócio que não dá para calar é o dinheiro, que a pessoa que ela, quando ela começa a ganhar dinheiro, começa a parecer que ela está ganhando dinheiro. Muito difícil disfarçar. O que os diretores fizeram com o tempo? Eles declararam falência desse frigorífico e fecharam o frigorífico e não pagaram seu ninguém os direitos trabalhistas, porque, novamente, se a justiça hoje tem todo um apoio, né? Se as pessoas têm acesso à informação, naquela época as pessoas eram muito humildes, as pessoas, muitas delas não sabiam escrever, né? Estamos falando dessa época que as pessoas eram semi-analfabetas. Essas pessoas que trabalhavam nesses locais eram pessoas que não tinham acesso à escola, não tinham acesso ao estudo, muito menos advogado. Advogado, teve muitos que nem conheceu o advogado, nem sabia que tinha direito trabalhista a receber. Saber sabia, mas não sabia como receber. E aí essa equipe fechou esse frigorífico e quem tinha riqueza tinha, quem não tinha, não tinha. Por que que eu vim contar essa história para vocês aqui? Porque eu quero contar a história de um destes beneficiários que se casou cedo, não tinha dinheiro, né? Tinha vida difícil, mas fez fortuna antes dos 30 anos e acabou com a fortuna antes dos 50 anos, porque dinheiro que vem fácil, vai fácil, né? E o que começa errado, termina errado. Como era a vida deste cara? Este cara se casou aí com uma moça, 10 anos mais jovem que ele, mas ele também era jovem, tinha lá seus 27 anos, 28 anos, né?
Inclusive, essa moça foi emancipada para casar. Mas ele não tinha dinheiro, ele não tinha nada. Morava de aluguel. E aí, gente, a pessoa que ganha muito dinheiro de uma forma ilícita e de uma forma fácil, muitas das vezes o dinheiro sobe a cabeça e essa pessoa começa a achar que ela é a top, que ela é a inabalável, entendeu? Que ela é a foda, que bobo é os outros, que ele é esperto, né? Só que o universo, muitas vezes, do mesmo jeito que você engana, você é enganado. Por isso é importante a gente ser verdadeiro na nossa vida. Aprendi aí com duros exemplos que a gente tem que ser verdadeiro na nossa vida. Essa história pode ter a ver com as outras histórias que eu conto? Pode, mas pode não ser. Por quê? Existem milhões de esposos e maridos que são como os que eu estou narrando. Então, este é um dos exemplos que, infelizmente, milhões de mulheres conhecem, né? E esse cara, como ficou rico de repente, papo de 10 anos, ele tinha ali 10 casas no nome, que para enganar a esposa, ele não colocava no nome dela, ele não colocava no nome dele, muitas delas. O que ele fazia? Colocava no nome de amigo, colocava no nome de colega de trabalho, colocava no nome de irmão, colocava no nome de pessoas X, aleatórias. Aí, pois é, eu também achei muito sem noção, mas e aí, gente? Trazendo para os nossos assuntos aqui do canal, que são assuntos de família e relacionamentos, o que aconteceu? Este cara, ao mesmo tempo que ganhou muito dinheiro e adquiriu muitos imóveis, ele foi se revelando uma pessoa hostil, uma pessoa intolerante, uma pessoa arrogante. Mas ele era essa pessoa dentro de casa, com a família, dentro de casa. Ele não era essa pessoa com os amigos, com os conhecidos, com os irmãos, com os cunhados, com os sogros. Ele não era essa pessoa. Com essas pessoas, ele era aquele cara que pagava tudo. Ele pagava a carne, ele pagava a bebida, ele pagava o uísque, ele pagava o cigarro, ele mandava fazer a comida, entendeu? Ele tinha o jet ski do passeio, ele tinha a caminhonete do passeio, ele tinha a casa de veraneio do passeio. Então, gente, para o mundo, para os amigos, para a família, este homem era Deus no céu e ele na terra. Mas só quem tinha acesso a essa pessoa intolerante, essa pessoa arrogante, essa pessoa ruim mesmo, porque quando a pessoa ela pode ser boa, mas ela escolhe ser boa para X e ruim para Y, que este Y é muitas vezes as suas esposas e os seus filhos, né? Que é o que acontece em muitos lares. Só quem tinha acesso a essa personalidade dele é a família de dentro de casa. E aí, gente, o que vem fácil, vai fácil. O que foi acontecendo? Este frigorífico fechou. Esta fonte de fortuna secou. O que um esperto faria? Não, eu tenho 10 casas, eu vou viver do aluguel dessas 10 casas que eu tenho. Eu não preciso trabalhar, é só eu administrar o que eu tenho. O que muitos desta equipe, antiga equipe deste frigorífico, fizeram, cuidaram tão bem que multiplicaram os bens e deixaram até muitas heranças. Mas no caso deste cara, como ele era esperto e o mundo era burro, o que aconteceu? Ele não queria trabalhar, ele queria ser o rei do camarote, o patrão de todos, o mais bem visto, o mais legal, o mais bonito, o carro do ano, bebida da mais cara. Foi vendendo, vendeu a casa 1, foi lá, gastou mais uns anos com os amigos, pagando churrasco, bebida, cachaça, amante, adoidado. Vendeu a casa 2, amante 1, amante 2, deu moto, deu casa para amante, deu churrasco da melhor carne para os amigos. Vendeu a casa 3. Ah, vou montar uma empresa. Montou uma empresa, né? Uma transportadora. Aí ali. Ah, eu entendo de transporte? Não. Eu entendo de administração de empresa? Não. Mas eu sou inteligente, eu não ganhei muito dinheiro novo. Então eu vou tocar esse negócio. Ah, eu preciso de mais caminhão.
Vendeu a casa 4, a casa 5. Foi vendendo. Comprou os caminhão. Esse ramo de transporte é muito difícil. Caminhão estraga, caminhão bate, né? Aí vem processo de pessoas atropeladas, tal. Minha vida tá só degringolando, eu tô só vendendo as coisas e tal. E a esposa ali, mantenha o que você tem, mantenha o que você tem, mantenha o que você tem. Você não sabe de nada, você não ajudou a ganhar, você não é esperta, você toda a vida teve salário baixo, você toda a vida ganhou pouco. Quem é você para falar alguma coisa? Babá. Ele era essa pessoa para a esposa, mas para os amigos ele era o legal. Acabou, fechou a empresa, mas eu continuei no mesmo patamar de vida que eu tinha antes. Eu não fui abalado com o fechamento dessa empresa, não. Desse frigorífico, não. E aí, a transportadora não deu certo, fechou. Teve que pagar processo lá, porque funcionário tem que receber. Caminhão tem que consertar para vender, né? Ah, esse negócio de montar empresa é muito difícil. Vou ficar à toa uns tempos e vou pensar o que eu faço. E aí vendeu a casa 6, a casa 7, né? E foi vendendo essas 10. E os anos passando. E a esposa num galho aqui, num galho outro aqui, no outro galho aqui. Neste período, engravidou sua primeira criança. Aí teve a sua primeira criança, criança com dificuldade de nascer, e nasceu com problema, né? E medicamento caro, plano de saúde caro e tal. E esse cara, de boa. Quem preocupava com essa criança era só a mãe, que tinha que levar no médico 1, médico 2, médico 3, para ver o que tinha. Até que falou assim, talvez seja espiritual, foi pra igreja, orou, né, e tal. E teve uma coisa que eu não contei pra vocês sobre este cara, né, que aparentemente vocês podem ter notado ou não, mas este cara, ele era viciado em beber. Ele tinha que beber todo dia, toda semana do mês, todo mês do ano. Ah, mas era uma latinha, duas latinhas, três latinhas. Mas se você bebe 3 latinhas por dia durante toda semana e no final de semana você sai com os amigos, você faz churrasco, você faz feijoada, você faz o que você gosta lá com seus amigos e você gasta o seu dinheiro pagando a bebida para metade do bar, eu sinto muito, mas você é um alcoólatra. Você tem dependência do álcool. Se você bebe todos os dias 3, 4 latinhas, no final de semana você bebe metade do bar, você é alcoólatra. Você precisa de tratamento, você precisa de ajuda. Mas antes de tudo, você precisa o quê? Você precisa enxergar que você é essa pessoa que precisa de tratamento. Quando você não enxerga, o mundo está errado, é você que está certo. E aí esse cara foi vendendo as casas, foi vendendo e tal, né? E todo ano gostava de trocar de carro, porque a mentalidade estava na onde? Lá atrás, né? Onde tinha dinheiro. E roupa boa, feita no alfaiate, né? E isso demanda custos. E este cara, gente, foi perdendo tudo o que ele ganhou nestes anos deste trabalho. Então, o cara que não tinha nada, ele passou pelo sabor de ter de tudo, inclusive dezenas de amantes neste período, né? E também passou pelo seu declínio. Declínio este que, quando a sua esposa notou que ele venderia a penúltima casa, porque eles tinham a casa em que moravam e a casa de veraneio. Casa de veraneio com piscina, com pomar, com coqueiro, pé de tamarindo, campo de vôlei, gramado. Quando a esposa, muitos anos aguentando aquela bucha, muitos anos aguentando ele falando que ela era um nada, que ela não sabia fazer nada, que ela não tinha inteligência, que ela não sabia ganhar dinheiro, que ela não sabia multiplicar dinheiro,
que quem sabia era ele, que na realidade ele estava deteriorando o patrimônio, que hoje a gente tem a lei ao nosso favor, ao nosso entendimento, né? O TikTok, muitos advogados, incentivando as mulheres aí, abrindo os olhos. Naquela época não existia, né? Essa mulher notou que só existiam 3 casas. Não era 2, era 3. O que aconteceu? A casa de veraneio, a casa em que eles moravam, que é uma casa que ele tinha comprado, que o morador já morava nela há 10 anos, então estamos falando de uma casa de 40 anos, a casa de veraneio e a terceira casa. O que que a sua esposa fez quando ela percebeu? Ela falou, se eu não tomar atitude, eu vou ficar sem casa. Eu e a minha criança, a gente vai morar debaixo da ponte, porque com ele não tem mais volta, ele não enxerga que ele não tem a vida que ele tinha, que ele não tem o salário que ele tinha, que ele não tem o dinheiro que ele tinha, que ele não tem a condição financeira que ele tinha, ele não enxerga. E ele é uma pessoa que ele não escuta, então não adianta eu falar. Falou para ele com muito cuidado, com cheio de dedos, chegou nele e falou o seguinte: olha, você passou muitos anos sem trabalhar, você já vendeu a casa X, a casa Y, a casa Z, a casa J. Você não conseguiu montar nenhuma empresa. Você me traiu muito, você me enganou muito, você falou muito de mim, né? Então, eu quero o divórcio porque eu e a minha criança não vamos morar debaixo da ponte. Eu não vou esperar você vender tudo até a casa que a gente mora e a gente ir morar debaixo da ponte, porque você não quer diminuir o seu padrão de vida e acabar com as suas amizades ruins e os seus vícios ruins que você tem. Vocês acham que foi fácil? Não, não foi fácil, não. Este homem não quis divorciar. Este homem exigiu que ela desse. A ela permanecer nesta casa com a sua criança, o que ele fez? Ah, a casa de veraneio é o mesmo valor da casa que a gente mora. Então eu quero a casa de veraneio, porque eu quero vender ela, porque eu quero montar isso, montar aquilo outro. Ela falou, beleza, você quer montar, então a gente vai largar. Você vai vender e você vai fazer o que você quiser. Ele falou o seguinte, mas eu só aceito largar se você me der a casa 2. Se você não me der a casa 2, eu vou fazer da sua vida um inferno. Aí depois de muita coação, este cara ficou com a casa de veraneio, que era o mesmo preço da casa que eles moravam, e a casa 2, que era ali a casa de lucro, porque ele sempre tem que ter um lucro. Se ele não tiver um lucro, não tá bom, né? Lembrando que este patrimônio que eu fui falando, dessas 10 casas que ele foi gastando no decorrer do tempo, foi conquistado quando eles estavam juntos e eles estavam casados no decorrer disso. Então, esposas, mulheres, se o marido ganha mais do que você, ou se o marido não quer que você melhore de vida, não quer que você estude, não quer que você preste concurso, não quer que você trabalhe nos órgãos públicos, porque naquela época precisava meramente de indicações para trabalhar, não precisava nem de passar em concurso. Naquela época, mais de 30 anos atrás, existem órgãos públicos, professores, Detran, prefeitura, que o pessoal não precisava nem fazer concurso, era indicação, a pessoa conseguia emprego. E muitas dessas indicações que essa mulher poderia ter recebido foram barradas por este marido. Por quê? Porque ele não queria ver ela ganhando dinheiro, ele queria ver ela dependendo dele financeiramente, porque uma dependência financeira está totalmente ligada a uma dependência emocional. Hoje nós temos consciência disso, mas naquela época não se tinha consciência de nada. E aí, neste divórcio que esse cara não quis assinar, que foi de litígio, ele era o esperto, ele era o tal. O que aconteceu? O juiz teve que assinar,
Ela teve que pagar toda a documentação do divórcio e ela pagou a documentação do divórcio caladinha, bonitinha, com as economias que ela tinha do serviço que ela tinha de vendedorinha de revista. A mensagem que eu quero deixar neste vídeo é para que você, mulher que está casada com um cara desse, saia o quanto antes, porque se essa mulher não tivesse passado por esse desgaste, por essa desavença de aguentar esses anos todos deste homem, ela ainda sairia com mais de uma casa, neste caso, né? Tem muitos casos que a mulher não sai nem com vida, que o cara consegue catar até a vida dela. Até a vida dela, ele consegue por fim. Ele gasta tudo o que ele tem, o que ela tem, e também acaba com a vida dela. Eu gostaria que você não fosse essa mulher. Eu gostaria que não existissem mulheres passando por situações que são dessas. Graças a Deus, essa mulher, além de sair com vida, ainda teve a sua casa para morar, que muitas não têm nem teto, que o cara coage tanto que ele consegue tudo, ele consegue sujar o nome dela, ele consegue sujar o nome dos parentes dela, né? Que este cara em particular conseguiu. Essa mulher, ela por muitas vezes, ela pediu apoio. Ela pediu apoio para pais, ela pediu apoio para a família. Muitas vezes vocês não terão apoio das pessoas que você conhece, da maioria. Mas você ainda tem como pedir ajuda, você tem como pedir medida protetiva, você tem como pedir ajuda jurídica, psicológica. Sim, você tem como pedir. E muitos dos seus parentes e amigos do seu marido e seu não vão enxergar ele com a mesma ótica que você tem. Por quê? Porque para eles, ele sempre vai ser aquele antigo amigão, aquele antigo rei do camarote, aquele antigo amigo que pagava tudo, que era generoso, que dava risada, que era o engraçadão, que era o legal. Mas quem conhecia essa personalidade abusiva, essa personalidade autoritária, essa personalidade agressiva, essa personalidade ruim, quem conhecia ele era só você. Então não espere que a sociedade entenda o seu caso. Entenda você o seu caso, entenda você a situação em que você está inserida, entenda você o seu relacionamento e entenda você que muitas vezes o amor que vale é o amor próprio que nós temos, porque se a gente não se gostar, a gente não enxerga que aquela situação não é mais pra gente, aquela pessoa não é mais pra gente. Para você enxergar, para você ter olhos, para você ter a percepção, é preciso que você se enxergue como merecedora de algo que seja bom. Porque muitas vezes a mulher, ela está inserida nesse relacionamento há tantos anos e escutando há tanto tempo que ela é um nada, que uma mentira contada por muitas vezes se torna uma verdade. O cara consegue fazer uma lavagem cerebral na mulher que ela não consegue ter uma perspectiva de vida e uma perspectiva de futuro sem ele. Que este era o papel deste cara, né? Que se ele acabou com 7 casas, ele acabava com 10. Se ele acabou com 10 casas, ele acabava com 20. Se ele acabou com 20 casas, ele acabava com 30 casas. Por que que eu contei essa história para vocês aqui? Porque muitas vezes a percepção do ser humano só vem daquilo que é esdrúxulo, só vem daquilo que é absurdo. Quando você escuta uma notícia que ela soa para você absurda, você passa a entender que aquilo existe e que aquilo é possível de acontecer. E muitos caras financiam a moto no nome da mulher e depois larga dela. Depois disso, depois desse divórcio, este cara vendeu essa casa de veraneio, fez uma sucessão de maus negócios, porque na verdade este cara não sabia nada da vida, ele não sabia nada de bons negócios, né? Ele achava que ele sabia, mas na realidade ele não sabia, porque quem sabe dá exemplo, quem não sabe vira exemplo. Ele perdeu tudo, ele vendeu tudo, gente. Ele vendeu tudo. Ele vendeu tudo.
E hoje precisa trabalhar para se sustentar e para ganhar o pão de cada dia. Pão esse que ele fazia sua esposa ganhar desde o início até o fim do relacionamento. Ela nunca parou de trabalhar. Porque quem tinha acesso a essa riqueza, a esses benefícios, a essa viagem, a esses carros, a essas roupas, a esses perfumes, era só ele e os amigos e a família. Quando ela tinha acesso, quando ela tinha que aparecer, quando ela tinha que estar junto, quando ela tinha que estar inclusa. Uai, cadê a sua esposa? Não, ela vem. Não, ela está aqui. Então, nestes momentos, ela estava inclusa. Mas nos momentos essenciais e necessários de um relacionamento, essa mulher não estava inclusa. Então, o que eu quero deixar de alerta é: não seja essa mulher. Não espere que ele mude. Não espere que ele melhore. Mulheres, vocês não são Madre Teresa. Vocês não são Jesus. Vocês não são psicólogos. Vocês não são psiquiatras. Vocês não são assistentes sociais dos seus namorados e maridos. Vocês podem demonstrar apoio? Lógico, claro, com certeza. O homem deve demonstrar apoio no relacionamento. A esposa também deve demonstrar apoio no relacionamento. Se for um relacionamento homoafetivo, ambos devem demonstrar apoio. É importante o apoio no relacionamento. Mas você achar que você deve aguentar de tudo e mais um pouco, e que as pessoas que estão ao seu redor não têm a mínima noção do relacionamento em que você vive quando você está em particular, este relacionamento não é ideal para você. Talvez essa pessoa não seja ideal para se relacionar com ninguém. Só que ela não está preocupada em ter essa consciência. Então tenha você essa consciência. Então é isso, gente. Eu tô devendo um vídeo para vocês. Na verdade, é a continuação da história anterior. Eu gravei o vídeo, mas como acontece com muitos vídeos de muitos YouTubers, o meu microfone resolveu que ele não ia funcionar. Então eu fiquei ali meia hora falando e não gravou meu áudio. Gravou só o vídeo. Meu vídeo ficou só de mímica. Então depois eu tenho que voltar naquela história, conversar e comentar sobre aquela história com a pessoa para vir contar para vocês de novo, mas vai sair esse vídeo, tá? E se inscreva no meu canal se você achar que esse vídeo é ideal para aquela mulher que ainda não percebeu que o relacionamento dela está fadado ao fracasso e se ela não terminar, ela fracassa junto. Manda esse vídeo para ela, por favor. Muito obrigado pela sua visualização e se você gostou do vídeo, deixa seu like, tá? Se você achar que esse vídeo foi importante, deixa seu like, tá bom? Muito obrigado.